Gente, olha, a conta de energia elétrica ficou mais cara desde o dia 1º deste mês. O acionamento da bandeira vermelha patamar 2, o estágio tarifário mais alto do sistema da Agência Nacional de Energia Elétrica. Com a medida, o preço para cada 100 kWh consumidos passa de R$ 4,46 para R$ 7,87. Vou conversar agora com o Patrick da Energibil para falar sobre esse assunto. Patrick, bom dia. É um aumento considerável, né? Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Ele chega aí próximo agora a 10% no valor da conta de energia, né? Juntando a esse aumento, nós tivemos também agora o reajuste, aqui principalmente para a nossa região, o reajuste da Celesc e por consequência da Decelt também. Então, para o consumidor de Xanxerê, Xaxim e tal, o impacto, enfim, das cidades próximas aqui chega a quase 15% na conta de energia esse aumento. Então foram dois aumentos e a pergunta é, por quê? Isso, Guilherme, a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona o sistema de energia elétrica no Brasil. Nós temos aí a nossa matriz, que não seria a matriz energética, mas a matriz elétrica, que ela é composta ainda hoje em torno de 62% de usinas hidrelétricas. Então a situação que nós temos no Brasil hoje é uma situação de escassez de água. E para não acontecer o que aconteceu lá em 2001, 2002, que o Brasil sofreu com os apagões, então nós tivemos racionamento naquela época e gerou um prejuízo muito grande, foi feita toda uma infraestrutura no Brasil que nós temos a entrada da energia termoelétrica, que basicamente hoje ela funciona como se fosse um gerador de emergência. Então quando eu não tenho água nas usinas hidrelétricas, eu aciono essas termoelétricas que normalmente funcionam à base de gás natural. Porém, quando eu estou consumindo água para gerar energia, eu tenho um custo baixíssimo, porque eu não estou pagando por essa água. Agora, quando eu estou consumindo gás natural, eu preciso pagar essa conta. Então, quando as bandeiras são acionadas, é um indicativo de que nós não temos água e nós estamos queimando basicamente gás natural para conseguir ter energia elétrica e não ter aquela situação que a gente teve no passado. Certo. Além disso, teve o reajuste que é aplicado e, consequentemente, a Decelt, que é a concessionária aqui da nossa região, também teve que repassar. Isso. Esse impacto só não foi maior porque esse ano ainda a gente pode ver como um ponto positivo, porque a inflação da energia geralmente ela é superior à inflação normal dos preços do IPCA. Esse ano ela foi 4,92%, então ela foi abaixo. Isso vem de uma série de medidas de economia, melhoria de projeto, eficiência, porque esses reajustes eles são definidos pela ANEEL. Então a ANEEL soma lá tudo que teve no ano anterior de despesas, inclusive as percas que a gente tem com furto de energia, por exemplo, elas entram todas nessa conta. É uma coisa que normalmente as pessoas não sabem, mas se você tem, por exemplo, um vizinho que está furtando energia... O furto de energia, na linguagem popular, é o gato. É o gato, é o gato. Esse custo acaba sendo repassado para os outros consumidores. Então é importante também a gente falar sobre isso, que se você tem conhecimento de alguma situação como essa, é importante que seja denunciado, porque não é a concessionária que está perdendo. Esses custos eles são todos somados e repassados aos outros consumidores. Todo mundo paga. Todo mundo paga a conta. No resumo da história é esse. Então, a nossa conta de energia elétrica, a gente recebe uma conta para pagar por mês, mas ela tem diversos fatores que influenciam ela, entre elas impostos, custos com melhoria de eficiência energética no país, construção de redes e tal. Está tudo englobado dentro de uma única conta que vem para a gente, mas depende desses fatores para a gente ter uma energia mais barata. Agora, Patrick, falando em energia mais barata, a gente já vai falar sobre a energia solar, mas tem alguma forma de economizar? Porque 15% a mais na tarifa de energia elétrica para alguém, uma família de 3 ou 4 pessoas que pague ali em torno de 200 a 300 reais de fatura, é um valor considerável, né? Isso parte também de economizarmos e utilizarmos a nossa energia de uma maneira mais adequada. Então eu posso reduzir tempo de banho, não deixar a iluminação desnecessária, eu posso otimizar essa questão da utilização da energia. Eu tenho como diminuir o custo da conta de energia somente se eu produzir, que é no caso da energia solar. E como é que faz para produzir essa energia hoje? Nós temos a instalação de um sistema que é instalado geralmente no telhado das casas. Quando ele é um sistema maior, é instalado em solo.
é feito um projeto encaminhado para a concessionária e aí, a partir desse momento, você não é só mais um consumidor, mas você também é um produtor, que é o que a gente chama de geração distribuída. Então, durante o dia, quando você está produzindo energia e consumindo, ela nem passa para a concessionária, os seus equipamentos consomem diretamente e o excedente que você está produzindo naquele momento, ele é fornecido para os seus vizinhos e a concessionária cobra deles e depois te repassa esse desconto. Basicamente funciona como uma forma de compensação. Eu produzi, por exemplo, no mês 500 kWh e consumi 300. Eu fico com 200 de crédito. O mês que vem choveu muito mais, que é o que aconteceu nos últimos meses, eu posso utilizar os créditos dos meses anteriores. É muito alto o investimento para ter energia solar numa casa de uma família comum? Uma casa normalmente investe em torno de uns 15 a 16 mil reais para colocar energia solar hoje para uma economia de até 300 reais por mês. E se você tem já sistemas maiores, por exemplo, sistemas comerciais, proporcionalmente esse custo ele é menor quando a gente está falando de tempo de retorno de investimento. Então a energia solar hoje ela é interessante para alguém que gasta a partir de 200, 250 reais por mês. Consumidores que têm valores menores de energia, muitas vezes eles são atendidos até pela tarifa social. Isso é importante frisar que o impacto das bandeiras ele é diminuído proporcionalmente também para o pessoal que é do consumidor de baixa renda, que a gente diz. Então, ele não atinge de uma forma tão absurda o consumidor de baixa renda. E esse valor lá com a Energibil, é possível parcelar para fazer a instalação? A questão da assistência técnica, como é que funciona? Nós temos uma opção de parcelamento direto com a Energibil, temos a opção de financiamento e em muitos dos casos, Guilherme, é importante fazer uma análise que normalmente assim, é diferente de eu estar gastando dinheiro, eu estou fazendo um investimento. E na maior parte dos casos, quando eu faço um sistema, vamos dizer que eu não tenho o recurso financeiro para fazer a instalação. Se eu divido esse sistema, por exemplo, para um financiamento aí de 48 vezes, normalmente o valor da parcela que eu pago de financiamento é inferior ao que eu gasto de energia por mês. Então eu não estou utilizando o meu dinheiro para fazer um investimento. Eu simplesmente pego um recurso financeiro no banco, coloco o sistema para produzir, ele vai gerar uma economia e ele mesmo vai se pagar. Então a nossa ideia de trabalho geralmente é essa. Quanto tempo leva para que uma placa precise ser trocada ou algo do tipo, a questão da garantia, da viabilidade, porque é algo que o consumidor também vai se preocupar. Pô, eu vou instalar isso aqui, é um valor considerável. A manutenção, tem período de troca, não tem? Energia solar, ela precisa basicamente de dois equipamentos para funcionar. Um é o painel solar, que a gente chama de módulo fotovoltaico, onde existem dois tipos de garantia. A garantia contra defeito de fabricação normalmente é 12 ou 15 anos. Então, assim, se der qualquer problema no painel, geralmente ele não baixa desse período. E a garantia de capacidade de geração eu vou colocar esse painel para funcionar hoje, mas quanto tempo ele vai funcionar produzindo aquela potência que ele possui inicialmente, porque ele vai perdendo a potência ao longo dos anos. A garantia linear normalmente é 25 anos com pelo menos 80%. Então, se eu projeto um sistema para uma casa hoje para produzir 500 kWh por mês, daqui 25 anos ele tem que estar produzindo pelo menos 80% ainda dessa produção. E o inversor, que nada mais é do que o transformador que essas placas precisam para conectar, porque não sai energia no popular 220 direto das placas. Então eu preciso de um equipamento para fazer a conversão dessa energia, normalmente é 10 anos. Então aí eu tenho um sistema que demora 3 ou 4 anos para se pagar, porém ele está a garantia mínima que eu tenho nele é 10 anos. Então é uma coisa que já é bem segmentada. Hoje nós temos sistemas já, inclusive, que funcionam há 10 anos em Xanxerê. Então assim, eles mantém o nível de eficiência, a gente já tem isso comprovado. Tem como provar para o consumidor final, né? Isso, com certeza. Quem quiser entrar em contato com a Energibil, como pode fazer? Pode fazer pelo telefone, que também é o mesmo WhatsApp, é o 3433-0291. Tem as nossas redes sociais também, que é @energy.bio.br. E temos também o nosso site, que é www.energy.bio.br. O pessoal vai ficar por dentro de tudo, é importante, né? Ter esse primeiro contato, porque as dúvidas vão surgindo conforme a conversa. Isso, com certeza. A energia solar, ela vem se destacando bastante, Guilherme, no sentido de criar uma independência para o consumidor de fatores externos. A gente está vendo aí, aqui no Brasil, a gente tem a questão da seca, nos Estados Unidos agora lá,
a questão do furacão. Então a gente tem muitas mudanças climáticas que vão interferir, consequentemente, no preço das coisas. E a energia elétrica é uma das que mais serão afetadas, provavelmente, com essa questão das mudanças. Então é uma maneira, na verdade, do consumidor acabar blindando, porque ele produz por conta própria essa energia. Certo. Patrick, muito obrigado pela sua visita. É importante lembrar, pessoal, né, que com esse aumento é importante buscar alternativas. Com certeza. Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade, e caso hajam outras dúvidas, a gente está disponível aí para conversar. Nós conversamos com o Patrick da Energibil, falando sobre a bandeira tarifária, que está na bandeira vermelha, no seu nível mais alto. E uma boa opção para você economizar na tarifa de energia elétrica é a instalação de placas solares com a Energibil.